Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal do TechSet. Se você está vendo esse vídeo, ele faz parte de uma playlist sobre Firebase e programação inicial. Então, em algum lugar do canal, ou da tela, ou aqui embaixo, vai ter o link completo da playlist para você ir lá assistir. É bem bacana, vale a pena. Bom, até agora a gente já fez uma boa parte da nossa aplicaçãozinha com Firebase, né? A gente fez o cadastro, fez a listagem, paginação, o filtro, mas existem algumas coisas que não estão da melhor maneira, e até mesmo em código, muitas das coisas que foram feitas da maneira mais simplificada e pura possível, não levando em consideração boas práticas ou melhor maneira de ser feita, retrabalho, até mesmo funções mais atualizadas. Esse vídeo de hoje é para isso. Bom, a gente vai começar pela troca de event listeners. Bom, nos nossos métodos de submit e de click, a gente ainda está usando o Event Listener. Não é problema nenhum usar ele, inclusive o Event Listener é o pai de todo mundo, ele tá aí para isso mesmo. Só que já existe uma maneira mais simplificada de fazer isso. O JavaScript evoluiu e com essa evolução ele foi criando funções que já são muito mais diretas. Como por exemplo, em vez de a gente fazer add event listener ou se esse evento de submit, a gente já pode chamar a função direto do form, que é onSubmit. Essa função ela substitui todo o Event Listener. Então a gente pode usar ela aqui e lá no nosso cadastro também, porque a gente também tem um submit lá. Dá para perceber como o código diminui. Faz a mesma coisa para o click. E é exatamente igual. Eu troco o meu add event listener por onClick. Opa. E recebo a minha função. Faltou eu tirar aqui também, né, um parêntese a mais. Então, beleza, a gente vai trocar o nosso add event listener onClick pelo... tô me atrapalhando todo aqui, cagaço. A gente vai trocar o nosso add event listener click somente para a função onClick. Lembrando que agora a gente pode tirar aquele parêntese a mais, né? E tá aqui. Agora a gente vai lá no nosso cadastro também. Aqui acho que não tem nada, era só submit mesmo. Listagem aqui, trocamos tudo. Se a gente for na nossa aplicação, ela vai funcionar como antes. Filtrar aqui. Beleza. Agora a gente pesquisa normal. E tudo acontece normal porque não mudou, assim, por debaixo dos panos, o JavaScript continua o mesmo. Mudando os métodos, agora a gente vai fazer uma outra coisinha que é... A gente tem duas telas, lembra? A gente criou o cadastro e a listagem. Então, tem meu cadastro, .html e a minha listagem. Só que eu não consigo caminhar entre os dois. Então a gente vai criar aqui em cima no nosso navbar uma opção de... Se eu estou no cadastro eu posso para listagem. Se eu estou na listagem eu posso para... Se eu estou na listagem eu posso por cadastro. Então vamos lá, começar nos nossos HTMLs. Então aqui junto com o nosso header do nosso título a gente vai criar uma tag nav. Lembrando que é muito importante sempre manter a semântica da HTML. Por isso aqui a gente vai estar usando a tag nav. Por isso que aqui a gente vai estar usando a tag nav para identificar que aqui é uma navegação. E dentro dele a tag a, que é de âncora. Que justamente ela tem o seu significado semântico de te levar para algum lugar ou de transitar o usuário. Beleza, agora a gente vai criar uma classezinha aqui marota para ela, só para deixar mais bonitinho. A gente copia a mesma coisa aqui do nosso index para o nosso cadastro. Mas além de ser muito importante escrever a tag, acho que a gente tem que escrever o nome que vai estar exibido, né? Tô esquecendo de uma coisa pouco importante. Então, cadastro. E no nosso... Opa, aqui é cadastro. E no nosso cadastro é a listagem. Opa. Durante a edição eu acabei vendo que eu esqueci também de trocar o href, onde está cadastro.html. Tinha que ser index.html. Foi mal, galera. 2-0 português. Beleza, agora a gente entrando, a gente vai ver que ele já está aqui. Vamos trabalhar com o CSS desse cara. Como a navegação é algo que é comum para os dois, a gente vai trabalhar com ela lá no nosso style geral. O nosso header ele já utiliza por padrão flex, que o flex ele facilita realmente bastante a maneira como que a gente alinha qualquer coisa à página. Então, para a gente
trocar de alinhar todo mundo no canto e colocar um espaço entre eles, porque vai ter um espaço sobrando, assim, eu não quero perder tempo calculando como que ele vai estar o espaço entre uma coisa ou outra, eu digo pro Flex, cara, o espaço que tem sobrando você coloca entre os meus caras, você coloca entre as minhas opções, entre os meus elementos. Então para fazer isso eu vou fazer um justify content space between. Isso daqui ele já faz essa reorganização, bacana, né? Agora a gente vai lá no meu menu, minha classe que eu criei de menu. A gente vai colocar só um paddingzinho para ele não ficar tão colado naquela lateral. Right, px. Você fala px, fala pixels, pixels ou peixinhos? Não sei, px eu gosto de falar peixinhos. Fica aí a seu critério. Agora no nosso menu item a gente vai também trabalhar um pouco em cima dele. Tirar esse aspecto de link mesmo clicado e melhorar, fazer a aparência dele se parecer com algo diferente quando passa o mouse, quando clica e de como ele é exibida também. Vai dar uma aceleradinha aí, mas você já volta. Bom, a gente já fez a inicialização aqui do nosso estilo. Vamos ver, vamos ver como tá ficando. Bom, ele já faz uma alteraçãozinha aqui bem bacana de CSS. A gente vai colocar uma pequenininha coisa agora que, por mais que pareça muito boba, dá uma sensação muito bacana enquanto você vê, que são transições. Para quem ainda não conhece, tem a propriedade Transition no CSS. E o que ela faz é basicamente, você fala para ela, olha, essa propriedade, quando ela for alterada, você demora tantos segundos para fazer essa alteração acontecer, e você ainda coloca um tipo, se ela vai ser o tempo inteiro igual, ou se ela começa mais rápido, começa mais devagar e mais rápido e termina mais devagar. Você fala como que a transição acontece, por isso que ela chama transition. E aí também você começa a entender certas coisas numa parada muito interessante chamada microinterações. Se você não conhece, eu indico você pesquisar por aí, tem bastante texto e vídeos. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo disso, quando eu tiver tempo, porque a vida tá difícil, 30 mil coisas pra fazer, eu sou só um, hoje eu tenho só 24 horas. Mas uma hora a gente chega lá. Que microinterações são realmente coisas muito interessantes onde você coloca no seu sistema, aplicação ou site, e que dão realmente um gostinho a mais. Vale muito a pena. Então aqui a gente vai dizer que o nosso background e a nossa cor vai mudar num determinado tempo. Ela não vai ser mais instantânea. Então vamos lá. Junto com a propriedade transition, é muito indicado que a gente use a propriedade will change. A will change, ela basicamente diz para o seu navegador, olha cara, as únicas propriedades que eu tenho que podem ser mudadas são essas duas. Você não precisa ficar olhando toda a propriedade para ver em que momento que alguém vai mudar para fazer a alteração, entendeu? São bastante propriedades de CSS para o seu navegador ficar olhando de componente por componente. Isso aqui a gente ajuda o nosso CSS a ter uma melhor performance. Vamos ver se a diferença que isso dá no nosso estilo. A gente já vê que ele tem uma alteraçãozinha diferenciada. Já dá um arzinho muito mais bacana, né? Bom, uma outra coisa que a gente fez e comentou nos vídeos passados é quanto à questão do obter produtos. Agora os filtros são obtidos lá dentro. Quando eu chamo meu método obter produtos, eu vou lá e vejo quais são os filtros que eu tenho para trabalhar em cima deles. Mas lembra que a gente já tem uma função chamada corrigir filtros? Então por que eu já não, em vez de pegar os meus filtros dentro da minha obter produtos e chamar minha corrigir filtros, eu não mudo essa minha corrigir filtros para montar filtros, onde ao mesmo tempo ela pega os filtros e corrige eles. A gente faz o que é chamado de separação de conceitos, separação de responsabilidades. Então tudo que é relativo a filtros vai estar dentro dessa função agora. Um atalho de tecla muito bacana que vocês podem usar, pelo menos no VS Code, é o Ctrl D. Ele seleciona palavras idênticas e quando você está mudando uma, você muda a outra ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, eu vou mudar nas minhas duas funções, na chamada de função e na declaração da função, somente uma vez. Pronto, legal, né? Como que a gente não está mais passando agora os filtros, a gente precisa retornar os filtros. Então, a nossa montar filtros aqui,
ela também tem um return do nosso filtros. E aqui no nosso pesquisar, a gente poderia muito bem pegar esse valor, armazenar numa variável e então passá-la para dentro da nossa função. Ou a gente pode já passar a nossa função montar filtros direto. Eu já vou colocar direto mesmo, mas fica muito a encargo do que você gosta ou não de fazer. É assim que eu gosto, pelo menos. Agora a nossa aplicação, se a gente for ver, continua igual. Se eu colocar um artesão, ele filtra. Se eu colocar um nome, deixa eu pegar um produto lá do final, doce de caju, agora eu venho aqui pro fundo, pra frente, e filtro doce de caju, continua belezinha. Se eu tirar meu filtro também, e a minha paginação vai, a gente vê que aí não mudou realmente em nada a nossa aplicação. Bom, agora um outro ponto muito bacana é quando a gente tem condições, que são, por exemplo, if else ou switch case. Lá no nosso listar.js, a gente tem o nosso switch que vê qual que é o tipo da aplicação para eu assimilar a nossa carry e aí então eu retornar. Mas o que a gente pode fazer aqui também? Em vez de eu sempre receber a minha carry, eu já faço um return daquele valor. E tendo ainda mais o return, eu não preciso do break depois de cada um dos meus cases, porque realmente se eu já saio daquele cara, ele não vai para ninguém. Se o meu return acontece, ele quebra todo o restante da minha execução, da minha função. As linhas depois disso são totalmente ignoradas. Então a gente também pode, não precisa, então a gente também não precisa mais ter um break ali. A gente pode fazer sempre um return. Descendo um pouco mais no nosso listar.js, a gente tem o nosso criar carry o nosso criar carry tá difícil. A gente tem também o nosso criar carry aplicando filtros e o nosso aplicar paginação. Tá vendo que aqui a gente tá pegando o carry para salvar no outro cara, então ele acaba sendo sobrescrito. Aqui como o nosso criar carry aplicando filtros já tem um retorno, e eu poderia muito bem usar aquele valor diretamente, eu posso passar ali dentro do meu aplicar filtros. Assim, a minha carry que é criada inicialmente, ela vai para dentro do meu aplicar paginação, eu trabalho em cima dela e retorno a carry. E retorno o meu objeto carry, né? Então, eu não preciso ficar mais tendo assim eu recebo um objeto, altero o objeto, eu faço tudo ali, digamos assim, no mesmo bolo. Assim também a gente já pode trocar nossa carry de let para const, que a gente evita com que no meio do caminho ela acabe sendo alterada sem querer, o que é um pouco prejudicial. No final da nossa função pesquisar também, a gente recebe os nossos valores, faz um map, salva eles numa variável e só então a gente retorna essa variável. Retornar direto o map da nossa array. Então assim a gente já não tem a necessidade de ficar inicializando mais uma variável, beleza? Bom, e se a gente for ver aqui, tudo continua funcionando da mesma maneira. O último ponto é que é muito importante lembrar, e se você for alguém que trabalha comigo, você vai lembrar, porque é uma coisa que eu vivo fazendo, console.log. Então, muitas vezes pra gente testar, a gente acaba colocando os console.log, e é normal, todo mundo faz isso. Mas é sempre bom a gente lembrar de apagar eles, beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje, ou de agora, não sei como você tá vendo, né? E ele era basicamente aplicando pequenas coisinhas que deixavam o nosso código mais moderno ou aplicavam alguns paradigmas. É basicamente isso. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar